Fala pessoal, começando aqui mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise dos ativos que eu entendo estar interessante para se acompanhar e que podem dar boas oportunidades durante a semana. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, e o YouTube entregar esse conteúdo também para mais pessoas. Lembrando que caso queira ver análise de algum ativo, é só estar deixando aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico aí desejado, que eu trago análise também para a próxima semana, beleza? No nosso site, tá, pessoal, do capitalismo.com.br, tá rolando aí um cupom de até 40% de desconto com pagamento à vista no boleto e no cartão 30% off em até 12 vezes. Lembrando que é os produtos aí que se encaixam nesse desconto, né? É o cupom aí global, ok? Dito isso, tá, pessoal, até para a gente não ficar enrolando e já partir direto para o gráfico, que é o que de fato interessa, só lembrando que agora a gente conta com um serviço especializado de consultoria aqui na Capitalizo, tá? Com o nosso especialista aí, Thiago Prux, e o Roberto também. Então, se você quer saber aí o seu perfil de investidor, ter uma análise mais completa, com reuniões e um trabalho especializado para entender a sua carteira, o seu perfil de investimento, no nosso próprio site do capitalismo.com.br também já consta aqui todas as informações possíveis e o número para entrar em contato, tanto pelo WhatsApp quanto via e-mail, ok? Tem tudo aqui explicado, perfil de investidor, plano personalizado, acompanhamento, suporte, beleza? Dito isso, vamos direto para o gráfico, tá? Lembrando que eu faço análise do Ibovespa, dos índices que são mais relevantes aqui para nossa bolsa, e aí depois começo a análise dos ativos aí que eu entendo estar interessante para a semana aí para acompanhar, beleza? Tava aí um tempo sem fazer vídeo aqui, tá? Por conta de algumas mudanças, mas agora vamos voltar com as programações normais, tá, pessoal? Então, todos os domingos ou sábado, né, mais no final de semana, vai voltar a ter aí o nosso panorama semanal do swing trade. Às quintas-feiras também o vídeo do rastreador de tendência para poder ajudar vocês e mostrar um pouco, né, abrir um pouco da nossa estratégia que é fechada, exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalismo, mas trazendo também como um tema educacional e abrir um pouco aí da nossa estratégia e da maneira com que a gente monta as nossas carteiras. Lembrando que o swing trade é uma carteira de curto prazo, tá? Então sempre é enviado ponto de entrada, ponto de stop, é feito acompanhamento e enviado as ordens ali para saída parcial, que é o nosso manejo de risco, para sair com 50% da posição e ainda se manter exposto ao mercado para buscar 2, 3 vezes o tamanho do nosso risco, e são operações que a gente aproveita tanto o movimento de alta quanto o movimento de baixa no mercado, então sempre protegido, sempre operando, né, nas duas pontas aí, beleza? Começando pelo Ibovespa, tá, pessoal? A gente tem um movimento aí mais travado. Basicamente, aí, um mês já travado nessa região, entre zona de suporte no 125 e 900 e zona de resistência, toda essa faixa entre os 129 a 132 mil pontos no Ibovespa. Tá? A gente começa a ver a aparição de bastante força vendedora acima da média no Ibovespa, sinalizando a possibilidade de fato dele vir perder esse suporte na faixa dos 125 e 900 e aí abrir a possibilidade para testar uma zona de suporte que eu entendo ser interessante agora, lá na região dos 121.500 pontos, tá? Só para a gente contextualizar pelo gráfico aqui semanal, seria ele voltar a testar toda essa antiga ponta, esse nível, né, de resistência, agora funciona como suporte, então já foi testado aqui, olha, como resistência, agora deve funcionar como eventual suporte na possibilidade aqui de uma tendência de baixa de curto prazo no Ibovespa, tá? Então, seja um viés um pouco mais negativo para a nossa bolsa. E olhando o dólar, confirmando essa análise, a gente vê a aparição de fluxo comprador no dólar, ou seja, dólar para cima, bolsa para baixo. Tá? Isso não é uma regra, mas na maioria das vezes é esse contexto que dá para servir também como ali uma observação. A gente tem o dólar que rompeu zona de acumulação importante na faixa dos 5.055 e foi buscar lá o próximo nível de resistência, né, que é a faixa dos 5.165. Para quem já é cliente da Capitalizo, já acompanha essas análises aqui diariamente, que é feito todos os dias após o fechamento do pregão, contextualizando ali análises desses índices e também da nossa carteira ali de swing trade, tá? Então a gente conseguiu mapear bem essas regiões, o dólar gerando uma expectativa um pouco mais de alta no curto prazo, e com isso a gente vê o enfraquecimento da força compradora dentro do Ibovespa, tá? Partindo para dar uma olhada rápida nos índices, a gente tem um índice financeiro perdendo suporte de curto prazo, ou seja, também trazendo de novo um viés mais negativo, voltando a possibilidade para ir retestar zona de suporte lá na faixa dos 12.500 pontos, tá? O índice imobiliário também bastante fraco nessa última semana, inclusive na sexta-feira fez um baita de um fechamento aqui forte, né, com abertura na máxima e fechamento na mínima. Se perder essa zona de suporte dos 870 e fazer um fechamento abaixo, a gente tem uma quebra de estrutura dessa movimentação de alta, e aí é acionado aqui um pivô de baixo que pode trazer o índice imobiliário, quem sabe, voltar a testar a zona de suporte lá nos 781. O índice de consumo também mais fraco, né, andando aqui lateral próximo da sua zona de suporte importante dos 2.770. Caso venha a perder essa região e fazer um fechamento abaixo, gera expectativa também de continuação, né, de retomada de uma tendência de baixa no curto prazo e a possibilidade de buscar o suporte novamente lá nos 2.490. O IEX, que é o índice de elétrica, também acionado pivô na sexta-feira, rompendo aqui uma zona de congestão para baixo
voltando aí à tendência de baixa no curto prazo, né? Quebrou essa estrutura que era a movimentação de alta, para agora iniciar um processo aqui mais com viés negativo, tá? A próxima zona de suporte para o índice de elétrica é os 84.900. Partindo para o índice de materiais básicos, é o índice que está um pouco mais forte, dado a forte movimentação de alta de Suzano e Klabin, que acabaram puxando forte essas semanas. Inclusive, um desses ativos fazem parte de uma das nossas carteiras, né? Uma carteira não, mas das carteiras nossas aqui que acabou performando aí super bem, tá? A gente tem aqui o índice de materiais básicos trabalhando numa tendência de alta de curto prazo, apoiado aqui em uma LTA, possibilidade agora de dar uma enfraquecida também junto com o mercado, né? Tem zona de suporte aqui nos 5.690, mas por enquanto ainda é um índice mais sólido, que mantém a tendência de alta no curto prazo, apesar que possa ter aí um movimento um pouco mais travado, tá? Partindo agora para os ativos, tá, pessoal? O primeiro ativo aqui que eu vejo é a Petrobras, que a gente teve uma forte movimentação de gap de baixa, então o ativo rompeu aqui uma zona de suporte com esse gap, ou seja, um gap de fuga com bastante pressão vendedora, depois fez até aqui uma movimentação de alta, né, olha, foi lá para o fechamento do gap, está testando um antigo nível de suporte agora como resistência, a gente já começa a ver bastante fluxo vendedor dentro do ativo, e aqui deixou um engolfo em uma zona de resistência importante, tá? Então um tradezinho aqui tentando buscar o retorno de baixa a favor dessa forte pressão vendedora desse gap, tá? A entradinha seria no rompimento da mínima de sexta-feira, tá? Então uma venda na região dos 38,70 com stop na própria máxima do candle gatilho lá na faixa dos 40,14, tá? A gente teria uma operação com um stop de 3,63 para tentar pegar aí, quem sabe, a volta da movimentação baixista para o papel, utilizando como base de alvo final lá a região dos 35,05, né, que é o suporte aqui principal anterior, que daria um upside aí de 9,38, considerando um stop de 3,5, basicamente ela é uma operação com uma relação de risco-retorno de 3, 3,5 para 1, tá? Então, bem interessante Petrobras. Se a gente olhar aqui o semanal, cara de bandeira, né? No semanal também acionaria uma venda, porém apenas na perda mínima da semana passada com stop na máxima, então já daria um stop maior de 6,45 para tentar carregar até os 35,08. Depois tem mais um alvo lá embaixo, uma zona de suporte importante, nos 32,69, que seria um upside já de 13,5, tá? O outro ativo, tá, pessoal? Movida. Então é um ativo aí que está numa tendência de baixa de curto prazo. Perdeu zona de suporte importante no semanal, né? Então percebe que o ativo ele até chegou a fazer uma forte movimentação de alta, mas bateu em uma LTB de médio prazo, acabou perdendo força, deixando aqui topos descendentes, né, onde a gente teve a formação desse topo nessa região, topo mais baixo, e na sequência a perda desse fundo entre os dois topos, né? Ou seja, então ele quebrou essa estrutura de uma tentativa de retomada de alta e retoma agora a expectativa de uma tendência de baixa, novamente confirmando aí um pivô, fazendo fechamento abaixo desse nível de suporte que foi a semana passada. Então a gente já teve uma quebra de estrutura na perda desses primeiros suportes, fez um processo aqui, né, olha, de correção, deixou mais um fundo, ou mais um fundo, não, mais um topo descendente, ou seja, mais um topo mais baixo que os outros dois topos anteriores, e agora perdeu mais um fundo. Então, seguindo a teoria de Dow, que é uma das teorias mais aceitas dentro da análise técnica, confirmado a continuação de um pivô não, de uma tendência de baixa, quando a gente tem sequências de topos mais baixos e fundos mais baixos, tá? Então, considerando aí essa análise pelo gráfico semanal, a gente tem um alvo mais longo que é do rompimento desse primeiro fundo aqui, considerando esse topo projetado para baixo, a gente tem o primeiro alvo lá no 6,84, depois 5,91. Lembrando que o 5,91 vai em confluência aqui com essa zona de suporte também aqui do semanal, que é bem importante, tá? Então, dá para se utilizar assim como alvo final, tendo em vista que é uma zona aqui de suporte bem interessante, e para uma operação vendida aí, pelo menos para fazer uma saída parcial, tá? A gente indo lá para o gráfico diário, agora fazendo filtro para swing trade, a gente vê aqui a continuação dessa tendência de baixa, mais um pivô acionado na sexta-feira, né, com um fechamento abaixo desse novo fundo, considerando é, esse suporte e esse topo descendente projetado para baixo. A gente tem um alvo em 7,13, que é um alvo mais curto, depois a zona lá de suporte, que encontra-se na região dos 5,95, tá? 7,13, 6,67 e depois um pouco mais para baixo. Aqui, tá, pessoal? Ó, entrada técnica na perda do fundo com stop na máxima seria uma venda em 7,77 e um stop no 8,54. Porém, ficaria um stop de 9,84. Particularmente, eu acho um stop grande para swing trade, que a gente gosta de trabalhar ali com os stops em médias de 5 a 7%, tendo ali, claro, o gerenciamento de risco do tamanho da mão para cada operação. Vale lembrar isso também. Nesses casos, quando o stop é maior, ou você fica de fora, porque apesar de você ter uma estratégia ali que faça sentido, o tamanho do stop dentro
daquela oportunidade de operação, ele foge do seu gerenciamento de risco. Então você fica de fora, ou você diminui a mão para equivaler o risco. Ou seja, se você vai entrar com uma mão cheia em ativos que costumam ser de stop de 5 a 7%, como essa oportunidade tem 9,84, ou seja, ele é acima da média de stop que você está acostumado a entrar nas operações, você diminui a mão. Então, ao invés de você entrar com 2x nessa operação, você entra ali com meio x, com um x, para que caso o ativo seja, caso a operação vá para o seu stop, aquele stop não seja um stop de mão cheia, tá bom? Então, bastante cuidado. Bem interessante, a gente tem aí, ou, né, aqui é um pouco mais arriscado porque fica um stop na própria máxima da barra HT, mas eu acho um stop ok na barra aqui anterior na faixa dos 8,30, um stop de 7,84, levando em consideração a volatilidade que é alta de movida, eu também acho interessante, tá? A gente tem até o primeiro alvo aqui, olha, 7,95, que dá basicamente 1 para 1 o tamanho do risco, e depois tentar carregar aí 2, 3 vezes o tamanho dessa operação, quem sabe até utilizando aqui o pivô, a projeção do pivô maior, lá na faixa dos 6,84, ou a própria projeção desse pivô menor que está lá em 6,67, que dá um upside de 14,30. Tá? Pelo semanal aqui também acionou uma venda, né? Olha, perda da mínima dessa barra da semana retrasada com stop na máxima já está correndo o trade, tem uma operação aí bem legal também pela frente, tá? Preços e rompimento próximo das médias, tá? Vou colocar aqui só para a gente usar como referência também aí as médias móveis, ok? Outro ativo é Cosan, tá? Então, só que Cosan já está em andamento, tá, pessoal? Eu trouxe aqui mais para contextualizar para vocês, porque ainda assim acho um ativo interessante, né? Bem técnico, pivô de baixa, tendência de baixa no curto prazo. Última entrada boa foi aqui na região dos 15,21. Então, caso o ativo volte para essa região, ainda acho válido uma tentativa de venda, tá? O stop está lá em cima do topo anterior, na faixa dos 5,58, né? Então, seria uma entrada nessa região dos 5,20, 15, 20, e o stop aqui em cima nesse topo, né? A gente tem o alvo projetado de um ombro, cabeça, ombro, aqui em cima, olha, que seria essa movimentação aqui, né? Olha, ombro, cabeça, ombro. Rompimento da linha de pescoço projetado para baixo. A gente tem o primeiro alvo, dá para usar aqui como base o fundo dessa movimentação que é aqui, na faixa aí dos 15 e 20. E aí tem a próxima projeção lá na faixa dos 14 e 16, tá? Então bem interessante também Cosan, tá? Eu usaria aqui os 13,09 como faixa e uma base de alvo final, tendo em vista que é o suporte, o último suporte forte dessa tentativa de uma retomada aqui de alta, tá? Então tem um upside aí de 14,75, né? Quem já conseguiu pegar no pivô da perda do suporte já está correndo o trade, só ajustar o stop no 16,06, pensar em fazer uma saída parcial no meio do caminho, né? Para tirar o risco da operação com 50% daquela posição, e a partir dali você ficar sem risco de perdas e ainda assim exposto ao mercado com os outros 50%, para que caso o ativo continue andando a favor da sua operação, você consiga extrair 2, 3, às vezes 4 vezes o tamanho daquela movimentação, o tamanho do seu risco inicial da operação. Tá? Então a gente gosta de trabalhar com esse gerenciamento de risco. Então, bem legal aí também Cosan, né? Olhando pelo semanal, fica ainda mais claro a venda, né? Pelo semanal já está correndo a venda, tendência de baixa, bastante volume vendedor, o alvo lá os 13,09. Outro ativo aqui interessante para venda é CPLE6, que faz parte do setor elétrico. Aqui também já foi a melhor oportunidade, tá? Mas eu gostei do ativo pelo semanal. Mas é um ativo que, caso ele volte para essa região dos 9,50, 9,60, ou seja, fazer uma correção do rompimento desse fundo, eu acho interessante procurar aqui algum gatilho de venda próximo dessas regiões de 9,61 para jogar um stop lá na faixa dos 9,90, o que seria um stop aí de 4,86 no topo aqui anterior, e sem contar que seria um stop protegido acima do último suporte, né? Olha. Então a gente tem esse último suporte, agora a partir do rompimento ele passa a funcionar como uma resistência. Então, caso o ativo volte a fazer uma correção para essa zona dos 9,61, 9,50, conseguir aqui encaixar uma venda nessa região e jogar o stop um pouco mais aqui para cima, protegido, para tentar pegar a continuação dessa movimentação de baixa. Tá? Mas por enquanto teria que deixar aí o alarme lá em 9,50 e quando chegasse ali próximo daquela região, avaliar se vai ter de fato algum gatilho de venda, alguma coisa para poder encaixar a movimentação. Porque olhando pelo semanal, ele foi acionado uma barra bonita, inclusive na sexta-feira. Pelo semanal também consideraria uma venda na própria perda da mínima da barra da semana passada e o stop na massa. Então seria um stop maior, de 9%, mas lembrando que é gráfico semanal. Tá? Então, para gráfico semanal, para operações que duram aí, em média 1,5 mês, 2 meses, às vezes 3 meses, olhando pelo gráfico semanal, um stop de 9% eu acho ok. A gente tem aqui também a quebra desse canal de alta de CPL E6,
né? Então a gente tem a quebra desse canalzinho de baixa, a quebra de estrutura de alta, né? Porque até então o ativo estava numa tendência de alta, mas a partir do rompimento, primeiro desse topo, né? Desse topo não, desse fundo, perdão, que foi o último fundo ascendente, e também a quebra desse canal de baixo, gera expectativa aí que o ativo agora ele possa fazer uma movimentação para baixo, iniciando uma tendência de baixa, tá? Então acho bem interessante. CPL6 usaria como alvo primeiro essas regiões de suporte aqui embaixo, que é uma zona aqui bem importante, né? Ela serviu como suporte em toda essa região. E depois um pouco mais abaixo aqui a região dos 7,80, 7,90, tá? Essa primeira região aqui eu não falei o preço, mas é na região dos 8,10, tá? Então seria aí um upside de 12%, e depois um pouco mais para baixo no 7,80, 15, né? Que aí seria imaginar levar a CPL6 até essa zona de uma LTA de longo prazo, imaginando que o ativo pudesse fazer uma queda até a região ali do 7,79. Então também um upside bem interessante para a CPL E6 aí, tá? Contabilizando um stop na faixa de 4,86 pelo gráfico diário, pelo gráfico e o contexto do semanal, um stop um pouco maior de 9%, mas que tem um upside ali de 18%, entre 15% a 18% da operação. Claro que dentro desse 18% você pode pensar em fazer uma saída parcial no meio do caminho, novamente para gerenciar essa posição, e com os outros 50% já sem risco na operação, mas ainda assim exposto ao mercado, para que caso o ativo continue a favor da movimentação, você consiga administrar aquela posição e extrair mais daquela posição montada, tá? Porque o interessante é quando a gente erra na nossa análise, que o mercado, né, isso vai acontecer sempre em qualquer estratégia, que é o ativo ir para o seu stop. Inclusive o stop ele é para proteger a sua operação, mas se quando o ativo ele anda a favor da sua operação, não é a gente querer sair o mais rápido possível, mas sim conseguir administrar e conduzir aquela operação o máximo que a gente puder, para quando a gente perder, a gente perca ali um X limitado, e quando a gente consegue, né, quando o ativo, aliás, anda a favor da nossa operação, que a gente ganha ali o máximo que a gente conseguir extrair do mercado, tá? Que isso vai fazer a diferença para rentabilizar o seu patrimônio ao longo do tempo. Então a gente tem CPL6 também entregando uma movimentação de baixa, né? Lembrando que o pivô sai com os preços de próximo da média móvel de 9 de 20, então é interessante também sempre observar isso. O gráfico semanal pivô também e quebra desse canal de alta com o preço próximo das médias móveis de 9, então a gente tem aí gráfico diário e gráfico semanal alinhados, o que aumentam as expectativas do preço e a favor dessa tendência, né? Quando a gente tem duas inércias apontando para uma mesma direção, aquilo aumenta as expectativas para a operação dar aquele lado, ok? Então, para quem já acompanha aqui mais tempo, já sabe dessa questão que a gente sempre comenta aqui. Outro ativo é Ether3, só que Ether3 para compra, tá, pessoal? É um ativo que me chamou a atenção, porque olhando pelo OBV, ele é um ativo que tem uma movimentação de alta, né? A gente vê aqui, olha, bastante fluxo comprador entrou nessas duas últimas, na última semana, na verdade, né? No ativo, olha. Então vejo uma possibilidade de compra, cara, dentro de bastante vendas, né? Não ter achado mais nenhuma outra compra. Cara, no rompimento da máxima do 7,56 eu vejo uma oportunidade de compra. Stop na faixa do 7,12, que seria um stop de 5,81, para tentar levar pelo menos até essa região aqui dos 8,20 aos 8,93, tal, que seria aí um upside de 8,87 até a média móvel de 200, e depois um pouco mais para cima, considerando o nível de resistência, nos 17,75, tá? Então acho aí uma relação de risco-retorno agradável para Ether 3, tá? No gráfico semanal também a gente vê aqui, olha, a possibilidade de uma tentativa de reverter essa tendência, pelo menos de curto prazo, né, com os preços também próximos da média móvel de 9, tem mais força compradora aqui nas 5 últimas semanas, ou resumindo, no último mês. A possibilidade aí, quem sabe, deixa eu até tirar aqui essas médias, de Ether 3 voltar para testar, ó, entre essa região de resistência de médio prazo, que encontra-se aqui na região dos 8,40, e aqui buscar esse topo, né, olha, dos 8,92. Então tem um upside bem legal aí de 18% contra um stop de 5,82. Bem interessante também. Outro ativo para venda, novamente, Cogna 3, contextualizando pelo gráfico semanal, a gente tem um ativo que perdeu bastante força compradora, depois de ter ganhado um grande de um impulso, ter subido aí 100%, né, o ativo. Depois, mais recentemente, perdida aqui zona de suporte, ou seja, a gente teve uma quebra de estrutura de alta e a possibilidade de um início, né, de uma movimentação de baixa, tá? Então a gente tem zona de suporte e tem dois topos, né? Topo nessa região, o topo mais recente. Então, topo descendente, perda de fundo entre esses dois topos descendentes, acionado um pivô e um início, né, de estrutura aí de baixa. Quem pegou pelo semanal já conseguiu pegar um pouco mais acima na região dos 2,32. Olhando agora pelo gráfico diário, a gente vê aqui também a possibilidade de uma nova venda técnica, tá? Entradinha na região dos 2,20, stop técnico no topo anterior nos 2,39. Aqui, pessoal, o stop fica de 8,45, mas vale lembrar que é dado aí o valor nominal do ativo, tá? De 2,40. Então, percentualmente, ele costuma ser maior, tá? Primeiro alvo projetado fica lá para a região, olha, do
1,95, tá? Então o primeiro alvo aí que eu vejo para a Cogna é 1,95. Então até lá já tem um upside aí de 11%, né? Até o alvo aqui de 100% da projeção já dá 13%, né? Qual a projeção entre esse topo e o rompimento desse fundo, projetados para baixo, alvo lá em 1,89. Então também bem interessante pensar em fazer uma saída parcial no meio do caminho e depois, quem sabe, aí até usar o gráfico semanal para tentar conduzir um pouco mais lá para a região do 1,72, tá? Então, tendência de baixa para a Cogna 3, lembrando, pivô de baixa novamente, saindo de próximo das médias móveis, né? Então olha o alinhamento das médias, preço próximo das médias, é o que faz bastante a diferença, tá? O que a gente gosta de trabalhar dentro das nossas operações aqui é procurar operações sempre com o preço próximo das médias e o tempo gráfico diário e semanal alinhado, né? Então a gente olha o gráfico semanal também próximo da média móvel ali de 9 períodos, trabalhando o gráfico semanal e o gráfico diário no acionamento de um pivô que aumenta as expectativas para o ativo seguir a favor daquela análise. Outro ativo é IGTI 11, tá? Também perdeu zona aqui de suporte, de uma consolidação em uma região de topo, bastante aparição de fluxo vendedor dentro do ativo, né? O que sugere a expectativa de uma possibilidade de uma movimentação de baixa. Olhando pelo gráfico semanal que está mais bonito, já foi acionado um pivô com o fechamento da sexta-feira agora, abaixo do seu último fundo, né? Ou seja, quando eu falo que tem uma quebra de estrutura, é isso. A gente tem uma tentativa de estrutura de alta com essa movimentação aqui de alta, a possível formação de um fundo ascendente aqui nessa região, olha, que é quebrada. Então, a partir do momento que é quebrada essa tentativa de estrutura de alta, a gente entende que pode iniciar uma reversão de tendência, pelo menos de curto prazo, analisando, claro, o tempo gráfico diário, usando o semanal como base. Então, olhando aqui essa estrutura e a gente vê o preço também saindo dessa estrutura de alta próximo das duas médias de referência, que é média móvel de 20 e média móvel de 9, ambas aritmética, a gente vê a possibilidade de uma movimentação, né, e um viés mais baixista para IGTI 11. Vale lembrar que o ativo está ainda dentro de um canal de alta, então não seria nada demais imaginar que o ativo voltasse para essa zona de suporte aqui embaixo, próximo aí aos 20 e 30, que seria ele testar a zona de suporte de um canal de alta, que é como funciona tecnicamente, né? Dentro de um canal de alta, próximo de zonas de resistência, o ativo geralmente perde força e pode voltar a testar suporte, assim como aconteceu aqui. Tá? Então aqui, olha, ele bateu nessa zona de resistência, perdeu força, bateu nessa zona de resistência, perdeu força, aqui ele não chegou nem lá próximo da zona de resistência, ou seja, já demonstrando uma certa fraqueza maior na movimentação de compra, né? Porque ele falhou aqui, olha, e a resistência do canal estava só aqui em cima, então ele falou bem antes. E aí depois ele tentou romper esse topo aqui anterior e acabou falhando aqui também longe lá do nível de resistência desse canal de alta, o que sugere, de fato, validando essa análise de perda de força compradora, quebra de estrutura de alta, podendo iniciar a movimentação de baixa, tá? Então, indo lá para o gráfico diário, não vejo uma venda em si agora, eu esperaria um reteste lá para a região dos 22,65, 22,70, porque já tem média móvel de 200 aqui no diário, né? Então, particularmente, não gosto de vender nem comprar em cima dessa média. Ok? Então, eu esperaria mais um novo pullback, mas já está correndo uma venda técnica aqui nessa faixa dos 22,56. O stop na região dos 23,74, que seria um stop de 5,26, para tentar carregar até a região lá dos 8 e 20 e 10, perdão. 8 não, né? Não é horário, são 20 e 10, o que dá um upside aí de 10% contra um stop de 5,95, basicamente ali 2 para 1, tá? Então também acho bem interessante aí GTI 11. E para finalizar, TAI 11 também, tá? Então TAI 11 aí eu também acho interessante, é um ativo que perdeu bastante força, faz parte do setor elétrico. A gente está vendo aqui pelo gráfico semanal que já tem a possibilidade da formação de um topo descendente, né? O topo, formação de um novo topo, possibilidade até de uma bandeirinha aqui, olha, de baixa, imaginando essa movimentação. Também acho interessante aí uma venda em TAI 11 lá pelo gráfico diário, dado que o fechamento de sexta-feira foi aí um baita de um engolfo de baixa. Tem duas opções, tá? É uma barra elefante isso aqui também. Você poderia, já na perda da mínima dos 35,69, iniciar uma venda, o stop na própria máxima da barra gatilho, que daria um stop de 2,66. Tentaria levar pelo menos até essa primeira zona de suporte aqui dos 34,55, que já dá um stop de 3,20, basicamente ali 1,2 o tamanho do risco inicial. E aí, quem sabe, se o ativo confirma de fato a perda do suporte aqui mais amplo, que seria esse suporte, imaginar um pivô que pudesse ser essa movimentação e um alvo um pouco ainda bem mais lá para baixo, mais interessante, para a faixa dos 32 e 30, tá? Que seria topo, topo, descendente, perda desse fundo entre os dois topos descendentes, um pivô aí amplo de baixa que sugeriria um alvo lá para os 32 e 21, que também dá um upside bem legal para trabalhar e administrar a posição, tá? Então, um stopzinho na faixa 2,44. Primeira dificuldade nos 34,55, considerando 3 e 14 para pensar em fazer pelo menos uma saída parcial, e com os outros 50%, se mantiver exposto na posição, já sem risco,
e tentar carregar lá embaixo, que ainda assim um upside de 9%. Então, basicamente, aí 3, 4 para 1 o upside e a relação de risco-retorno dessa oportunidade, tá? Então, espero poder ter ajudado vocês, tá, pessoal? Desculpa um pouco da demora para voltar a fazer o vídeo, dada aqui a mudança, a loucura toda, mas já estamos de volta. Se pudesse deixar aqui também um feedback, ajuda aí a gente manter, a trazer sempre o conteúdo para vocês, se de fato está ajudando vocês aí durante a semana na análise e na compreensão do mercado, beleza? Então, até mais e deixa aqui nos comentários ativos que vocês querem que eu traga análise para a próxima semana.